Este é o material de apoio da disciplina TR-0076, Alternativas Energéticas, o que é uma alternativa energética. Nesse momento, gostaria muito de agradecer aos alunos da turma 2021-2, que durante a disciplina de Introdução à Engenharia Agrícola nos permitiram esse debate e essa maravilhosa troca de ideias. Meu muito obrigado. O que a gente sabe sobre a disciplina de alternativas? E a gente foca em alternativas energéticas e nessa visão de construção de soluções energéticas para os nossos empreendimentos. Perfeito? Alguém consegue dizer para mim o que é uma alternativa energética? Está lá na cabeça de vocês? Uma alternativa para produzir energia de uma forma mais fácil e sustentável? Acho que é só isso que vem na minha cabeça. Mais fácil ou mais sustentável? Mais sustentável, diria. Sustentável. Então ela pode ser mais difícil? Sim. Normalmente, sim. Então, normalmente é melhor... Não, é melhor que... Peraí, não. A Mariana e o Guilherme falou que normalmente sim. Normalmente a mais sustentável é mais complicada, é isso? Na verdade, depende muito. Por exemplo... É a mais barata, no geral, né? Exatamente. Aí que tá. Mais barata financeiramente, não para o meio ambiente. Não, peraí, volta a fita. Quem é mais barata para o meio ambiente e não financeiramente? É a alternativa? A alternativa seria mais eficiente para o meio ambiente, mas a outra é um pouco mais barata financeiramente falando. Mas não é mais barata para o meio ambiente, é bem mais caro. Interessante. Então vocês já têm bem claro para vocês essa ideia de economia ambiental? Acho que sim. Pelo menos o básico. Em nível ensino médio, né? Então, para vocês, para a gente diferenciar entre a opção business as usual, né, que é o que a gente tem hoje em dia, e o que seria a alternativa, só importa o viés ambiental. É isso que está na cabeça de vocês? Não, também importa a efetividade, né? Quanto ela vai produzir, quanto vai ser efetivo para mim usar essa alternativa, mas que não fira o meio ambiente tal qual a outra teria. Isso, eu queria te sugerir mudar só o verbo. Em vez de usar, use o verbo adotar. Faz mais sentido para você ou não? Sim. Porque aí foi uma decisão que você tomou, não é? Exatamente. Você usa a bicicleta ou você adota a bicicleta como um meio de transporte? Pensando pelo lado que você está falando, é adota. Então, quando você diz que eu adoto a bicicleta como meio de transporte, ele passa a ser o seu meio de transporte principal, não é? Sim. Mas, gente, vocês pegaram essa diferença entre usar e adotar? Que é uma coisa meio sutil, não é? Eu não peguei, não. Beleza. Quando você está com pressa ou está chovendo, como que você vai de onde você está para onde você tem que chegar? Uber. Então, Busão, sei lá. Você usa Uber ou você adota Uber como solução de transporte? Depende. Eu uso Uber, eu uso o aplicativo, no caso. Isso, mas eu dei um cenário para você que é um cenário que é todo dia. Estou com pressa e está chovendo. Então, qual é aquela que você usa como a sua primeira opção? No caso de estar chovendo, eu usaria um Uber, por exemplo. É isso que você está dizendo. Isso, mas você entendeu que você pegou uma situação particular, não é? Pegou? Isso. Perfeito, né? Então, assim, todas as nossas refeições, elas têm caviar na entrada e uma sobremesa, sorvete da Häagen-Dazs. Perfeito? Deve ser. Deve ser, né? Então, assim, ou seja, a gente pode escolher em algumas ocasiões caviar na entrada e Häagen-Dazs na sobremesa. Mas não é o padrão, não é? Isso aí, entendi então. Perfeito? Então, assim, porque quando a gente fala em soluções energéticas, soluções para fornecimento de energia para o nosso business, para o que quer que a gente faça, né? A gente está falando, como o Leonardo falou, a diferença entre usar e adotar. A gente adota uma solução como um padrão, certo? Qual é a energia que a gente mais usa dentro de casa? A elétrica? Energia elétrica, né? E ela vem da onde? Normalmente de usinas hidrelétricas. Olha, adoro esse momento. Yes. Todo mundo concorda com a Mariana? Que a energia vem de usinas hidrelétricas? Imagino que sim. Não consigo ver outra alternativa que supra em grande escala desse jeito. Não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Ótimo. Então, todo mundo concorda? A turma de 2020S2 diz que a única fonte de energia elétrica em todos os domicílios do Brasil é hídrica. É isso que vocês estão falando? Não, a única é verdade. Nem a nuclear. Não. Eólica, termoelétrica. A maioria. Vamos colocar assim, a maioria. Não a única. Eu acho que aqui é a única é muito. Eu acho que aqui vem das hidrelétricas. O Brasil deve adotar mais. Hidrelétricas. Fala, Natan. Não, é porque eu acho que o Brasil ele tem uma prioridade de
energia hidrelétrica porque ele tem uma bacia hidrográfica grande. Então provém mais de hidrelétrica. Mas tem tipo eólica exceção quando tem racionamento de água, né? Nordeste. Sim, Os recursos hídricos são bem maiores que os demais países, né? Sim. Mais ou menos. Vamos lá, Mariana, fala. E também acho que a segunda opção são as termoelétricas, né? Principalmente quando a gente está no período de verão. Isso, porque como o Natan falou, né? A gente tem rio desde que não seja seca, né? Certo? Sim. Vocês já presenciaram aí a palavra volume morto, a geração de vocês sabe o que significa, né? Vocês entendem que a minha geração, quando estava na idade de vocês, nem imaginava tentar entender o que era o infeliz do volume morto das represas, né? Faz sentido isso para vocês ou não? Faz. Os pais de vocês, por exemplo, nunca ouviram falar em volume morto. Já vocês, já falou volume morto, vocês já fazem uma relação, pum, opa, reservatório d'água, né? Então, assim, essa percepção de que a hidrelétrica é boa, é segura, é limpa... Foi? Foi, né, gente? Foi, tá? Então, assim, da geração anterior de vocês e a geração de vocês, isso já mudou. Foi. Perfeito? Então, assim, a eletricidade... Dá conforto falar que a eletricidade vem majoritariamente da hidrelétrica? Sabendo que vocês é uma geração que sabe o que significa volume morto? Eu costumo dizer assim, o conforto diminui, né? Perfeito? A nossa convicção começa a ficar meio... Depende, né? Então, assim, quando a gente trabalha com um vetor energético, eletricidade, é o único vetor energético que vocês conhecem? Eletricidade? Como assim energético, definindo? Vetor energético. Tu não lembra de física, vetor, né? Pode ser energia cinética, elástica. Você está falando o quê? Você está falando de formas como a gente percebe as coisas, não é? Isso é uma manifestação de uma forma de energia. Estou falando de vetor energético. Aí vocês falaram eletricidade é vocês falaram de hidro. Ok, a água é um vetor energético? Sim. A caída da Isso água. aí? Condutor de eletricidade, é o que você está dizendo? Não, veja bem, Guilherme. Por exemplo, quando você olha, você falou que na sua casa, assim como a casa da maioria dos brasileiros, o que a gente mais usa é eletricidade, certo? Isso aí. Então a gente escolhe, lembra lá de física? Trabalho, força vezes deslocamento? Vou falar que eu lembro, né? Vamos. Não, trabalho, a expressão da energia, não é? Certo? Potência, energia, trabalho, essas coisas. Quem realiza trabalho nas nossas casas é a eletricidade. Ela toca a bomba da caixa d'água, ela faz subir elevador, faz descer elevador, ela acende lâmpada, ela alimenta computador, ela faz, certo? Ela realiza trabalho, certo? Se ela realiza trabalho, ela é um vetor energético. Você usa ela para levar energia de um ponto A para o ponto B. Tipo a gasolina? Gasolina é outra, não é? Tá mudando? Hoje em dia o pessoal fala também muito em carro elétrico, não é? Estamos pegando a ideia? O gás natural das termoelétricas? Isso, certo? Então, assim, dentro dos vetores de energia, e aí o que acontece? É como você faz essa energia sair do ponto A e chegar no ponto B. O vetor energia elétrica, para a nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente eletrificada, ela é onipresente, né? Certo? Todo mundo sai olhando por aí, procurando o quê? Uma tomada, não é? Não é isso? Isso aí. Sim. Exato. Então, assim, a eletricidade é um vetor energético, gasolina é um vetor energético, diesel, o urânio das usinas nucleares, o que mais? O carvão mineral para as indústrias siderúrgicas, o vento de uma eólica, a água, quer dizer, o fluxo de água e a queda de água, né? O fluxo, a queda, que aí tem que usar MGH, né? Que é a expressão da energia, vai ser energia potencial. Perfeito, Guilherme. Certo? É energia hídrica. Perfeito? Estamos pegando isso? Então, essa ideia do vetor energético, ela vai se aliar a um outro conceito importante, que chama-se energia primária e energia secundária. Aí foi muito ou não? Foi pouco? Ou chegamos em algum lugar? Quem se perdeu? Quem caiu no abismo? Energia primária e energia secundária. Primária. Eu sei que eu já ouvi falar disso, mas eu não lembro. Se você pedir um exemplo, é foda. Isis, eu não consegui te ouvir. Um gerador, professor? Cuidado, o gerador ele transforma, né? O gerador não tem energia, certo? Sim, Um sim. dínamo, por exemplo, poderia fazer isso? O dínamo também não tem energia, Mariana. O dínamo Mas converte. ele consegue transformar, converter. Ele converte. Então, o que ele converte? Fala, Larissa.
A primeira geralmente é aquela que vem da natureza, a segunda é aquela transformada, tipo gasolina, diesel, a energia elétrica. Pegamos, gente? Então, assim, a energia primária a gente, entre a energia primária e a energia secundária, a gente bota o quê? Um dínamo, um gerador, um alternador, perfeito? Para converter uma forma de energia numa outra forma de energia, que para nós é mais conveniente, não é? Tem eletricidade na natureza? Tem. E você consegue botar o carregador do teu celular lá? Não, porque ela ainda não foi transformada. Aí é um outro processo. Perfeito? Então, assim, você vai pegar uma fonte primária de energia, vai colocar um alternador, um gerador, um dínamo aqui no meio, né? Ou uma usina nuclear inteira, e vai transformar numa outra forma de energia que é mais útil para nós, que é a energia elétrica, certo? E para nós a eletricidade é a melhor coisa, por quê? Porque ela é uma bala de gato, não é? A gente consegue perceber quando a nossa lâmpada acende porque ligou a termoelétrica, ou a hídrica, ou uma Angra da vida? Não, senhor. Não. Certo? E para nós, do ponto de vista de consumidor, faz diferença? Consumidor. Não. Nenhuma. A diferença em que sentido? Eu não entendi. Como consumidor, você paga uma conta de luz na sua casa, não é? Sim. Faz diferença para você se ela veio de uma forma sustentável, não sustentável, ou, enfim, tantufa. Na verdade... Opa. Devia fazer para mim. Mas Você na tá real, falando das bandeiras, professor? Calma, a isso gente que vai eu ia chegar falar. lá. Tá falando das bandeiras? Não, tô falando antes das bandeiras. Vamos só pensar no conceito de custo energético. Não, sem pensar nesse lado, não. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, né, gente? Desde que a gente consiga pagar a conta de luz, eu tô me lixando o que tem que acontecer para a energia chegar até a minha casa, correto? Todo mundo entende isso? Quando acaba a luz, o que a gente faz? A gente fala, nossa, uma lembrete para a gente economizar energia e consumir menos recursos do meio ambiente. Ou a gente chama, qual era o número mesmo para reclamar, não é? Correto? Perfeito. Isso. Então, assim, quando a gente fala em opções de fornecimento de energia, existe um quê, que é a questão de segurança no fornecimento, não é? Isso pesa muito na nossa decisão? Sim. Isso é o que faz a gente, como o Leandro falou, ter a diferença entre escolher e adotar, não é? Estamos chegando lá ou não? A diferença entre escolher e adotar. Porque a gente adota a eletricidade porque ela tem uma série de convenientes para nós, não é? Ela pode ter fontes renováveis, fontes não renováveis, eu sempre tenho alguém para reclamar quando falta, certo? E quando a bicicleta, eu uso a bicicleta como meio de transporte, quando o pneu está furado, com quem que eu vou reclamar? Você levar a bicicleta até o bicicleteiro e você pagar. Tudo bem, é nicho. R$5 para trocar para tampar um furo. Mas são ali 2 horas no mínimo que você vai perder, né? Entre deixar, fazer e voltar. A gente aceitaria isso na área de eletricidade, 2 horas até a energia voltar? Complicado, né? Então por isso que quando a gente fala em energia alternativa, o conceito que está por trás é o que eu faço hoje e o que seria uma opção tão boa quanto para eu trocar. Quer que fale de novo? Não, mas eu acho que não teria que ser tão boa quanto, tinha que ter alguma coisa melhor, né? Porque senão Ou seja, não vale a tão pena boa trocar. quanto. Vis-a-vis, você trocar essa por essa, 6 por meia dúzia, entendeu? Ela tem que ter, do ponto de vista comparativo, alguma coisa aqui que vale ela, não é? Eu tô entendendo seu raciocínio, mas eu acho que já deveria estar contado aí, né, a parte boa dessa outra opção. Não, tá tudo contado. Não é uma conta fácil, certo? Não é só o lado financeiro. Por exemplo, o conceito que a gente fala de safety of supply, não é? Que é a segurança no fornecimento. A hídrica hoje, ela tem um problema de imagem sério, não é? A geração de vocês já experienciou aí 2 períodos de falta d'água. Então, a hídrica é uma opção segura de fornecimento de energia elétrica? Pegaram essa percepção ou não? Sim. A geração de vocês já tem essa percepção. A minha geração achava que a hídrica resolvia tudo. Era a solução. A geração de vocês já fala, certo. E eólica, gente? Eólica tem falta de vento? O vento para, o vento faz greve. Tem um vento potente, né? Tipo, potente o suficiente, pode dizer assim. Mas onde tem vento, né? Isso aí. Tem lugar que tem mais vento. Depende, professor. Fala, Felipe. Litoral, Depende do local, não? Porque já comentaram um estudo que eu estava avaliando que a energia eólica ela é uma energia também finita. Não é sempre que o vento, no caso, vai ser presente e potente para gerar uma energia suficiente. Continue, elabore.
Você ouviu esse artigo? Por exemplo, algumas empresas, principalmente no Nordeste, elas constroem os parques eólicos perto da costa, mais perto do mar, que é onde apresenta ventos mais potentes que vão poder rodar lá as pás eólicas para gerar uma energia mais potente, para poder gerar mais energia, para abastecer mais casas. Então, a energia eólica também é uma energia finita, pelo que eu entendi nesse estudo. Tão finita quanto os rios, né? Também. Porque Na verdade, não é... Desculpa. Não, pode falar, Mariana. Na verdade, não é finita, né? Que finita é uma coisa que acaba. Ela não vai acabar nunca, mas não é constante. Tipo, Parece as que águas do todas têm uma rio, elas condição, podem né? acabar. Isso, então a gente está misturando... Ou seja, é finito. Mas Então. ela é constante enquanto tem. O vento, ele pode ter hoje e amanhã não ter tanto vento assim. Então, vai ter vento sempre. Não vai acabar para sempre o vento. Mas ele não é constante. Então vamos lá, tem dois conceitos aqui que a gente está olhando e vendo com os mesmos olhos, são um pouco diferentes. Que é a diferença entre energia e potência, não é? Isso aí. Então, a potência eólica tem limite. Não dá para, enfim, botar mais pirulito girando e mais pirulito girando, no final vai ser uma floresta de pirulito girando. Não rola, correto? Ô, professor, também tem questão do lugar, professor. Que não, Então, eu acho, sim, se não me chega um local que engano, você não pode coloca... ficar perto de população. Na verdade, não é que não pode, não é agradável. Por conta do barulho. É por conta do barulho. Fica chato. Chato eu gostei. Chato foi uma palavra boa, não é que não pode, fica chato, certo? Então, Felipe, a questão é assim, onde tem vento, você pode colocar infinitos aerogeradores? Não. Certo? Então, assim, existe um limite de potência que eu posso instalar? Perfeito. Assim como existe um limite de potência no rio. Chega um momento que MGH, ou seja, a queda d'água e a vazão do rio, está no seu limite. Se eu consigo mais potência do que aquilo? Não. Então, o conceito de potência instalada é uma, e o outro conceito é quanta energia gerada eu tenho. Nesse ponto de vista, pode vir a não chover e eu não ter água para turbinar? Pode, vocês já viram isso os 2 últimos anos, certo? Perfeito. E vocês já viram alguma vez, assim, o vento parou de ventar? Essa ainda não temos vento esse ano, certo? Então, assim, nesse ponto de... Na verdade, Mariana, qual é a origem do vento no planeta? Já pararam para pensar a respeito ou não? Mudança de pressão atmosférica, né? Antes disso, antes desse. Rotação da Terra. Movimento do planeta. Rotação da Terra, né? A atmosfera está parada e a bolinha lá no meio está girando, não é? Perfeito, gente? Então, enquanto a Terra girar, vai ter vento? Sim. De fato. Tem diferenças de temperatura, diferenças de pressão, macro, micro, ventos alísios, antialísios, etc. Mas a origem primordial do vento que a gente presencia na superfície do globo é porque o globo gira. Então, na verdade, nós estamos indo de encontro ao vento, não o vento que está soprando em nós. Tudo bem? Fez sentido isso ou não? A questão da energia eólica, e tem hora que fica sem vento mesmo. Isso, que é o que a Mariana falou, que a gente chama, em termos técnicos, intermitência. Então, assim, dentro da energia eólica tem um conceito, né, um índice, que é o fator de disponibilidade, FD, que na energia eólica é 0,4. Significa que em 40% do tempo, o aerogerador está funcionando no máximo da sua potência. 60% do tempo ele está parado. Então, assim, 40% do tempo ele está gerando, 60% do tempo ele está lá. Isso é um problema para a gente? E a resposta padrão é? Pode-se dizer que sim. Sim, pô. Mas tem como controlar. Controlar? O verbo é controlar? É, porque a gente já sabe que vai ter 40% de certeza. Isso, então, mas controlar é um verbo então, bom? Eu vou ter uma... Ou você quer mudar o teu verbo? Contornar seria um verbo mais legal? Dimensionar. Então, contornar através de um dimensionamento, perfeito? Porque assim, a intermitência do vento tem como consertar isso, certo? A gente contorna o problema da intermitência do vento com a questão de você poder falar, olha, se eu espalhar um monte de parque eólico, um monte de lugar, um bem distante do outro, etc., qual é a probabilidade de todos eles pararem ao mesmo tempo? Bem baixa, né? Bem baixa. Ou seja, diria que inversamente proporcional ao número de parques eólicos. Boa? Se você está dizendo, eu acredito. Não, quanto mais pirulito que gira tiver, menor a probabilidade de todos estarem parados ao mesmo tempo, não é?
Se só tiver um pirulito que gira, qual a probabilidade dele estar parado? Se eu falar para você, por baixo é 50%, né? Ou ele tá ou ele não tá. Se você tem 2 pirulitos, qual a probabilidade dos 2 estarem parados? Essa probabilidade, matematicamente falando, já baixou para 25%. Não é? Beleza? 25 milhões de pirulitos girando, essa probabilidade baixa. Então, assim, a intermitência do vento, ela vai ser inversamente proporcional ao número de aerogeradores que a gente tem instalado. Quanto mais aerogerador a gente tiver, mais, e a expressão que a gente usa é energia firme. Mais eu posso contar com a eólica. Faz sentido isso para vocês ou não, gente? Faz. Faz, porque assim, lá no passado a gente tinha uma porrada de energia de usina hídrica no Brasil? Não. Não, a gente começou com uma, né? Depois 2, depois 3, 4. Hoje a gente tem um monte delas, né? Então, em princípio, há um número mágico que eu consigo entender que a hídrica me dá uma energia firme, que eu posso confiar nela? Eu não confiaria. Sim, você não confiaria em 100% do que está instalado. Mas se fosse só 1% do que está instalado, você já confia? Pegou o espírito? Peguei. Se você tiver 10 bicicletas, qual a probabilidade das 10 estarem com o pneu furado? Pô, é ruim, hein? Pegou? Beleza? Então, assim, essa coisa da alternativa energética, primeiro, é uma questão dinâmica, é uma questão que envolve mercado e uma questão que envolve o quê? Principalmente risco. Dá para ver isso ou não? Dá. Sim. Ótimo. Lá nos idos dos anos 90, a gente teve o chamado pró-álcool, né? Alguém já ouviu falar? Uhum. Isso. E nos anos 80 fazia sentido o pró-álcool? Fazia. Tem certeza? Por que o Brasil adotou o pró-álcool? Gente, tem algum outro país que tem pró-álcool? Não que eu saiba. Eu saiba, não. Não tem, cara. Não tem. Os Estados Unidos começou, nos últimos 5 anos, a produzir álcool de milho, né? Para o programa de etanol deles. O Brasil era o único país no mundo que tinha etanol veicular. E aí o Brasil fez isso por quê? Porque é legal para o meio ambiente? Disponibilidade que o Brasil tinha em relação a isso. E tinha cana lá nos anos 80 para isso? Não, então teve uma outra parada envolvida. Beleza? Pegamos? Tem umas coisas aí que não faz muito sentido quando você começa a olhar as alternativas, não é? Por exemplo, faz sentido eu investir num sistema de energia que é caro pra caraca e que de vez em quando funciona e de vez em quando não, e eu não tenho certeza que 50% do tempo ele não vai funcionar? Faz sentido para vocês isso ou não? Investir num sistema caro pra caraca que 50% do tempo ele não funciona? Para mim não faz sentido. Não? Não. Alguém aí acha? Ninguém? Financeiramente falando, não, né, professor? Como é que você vai gastar Não? um dinheiro Então nenhum grande de vocês pra vai instalar em funcionar metade? fotovoltaico, né? Então fotovoltaico para vocês é uma A grande não ser M. que você seja um Foi que trilionário fotovoltaico. da vida e tá só fazendo teste. Gente, fotovoltaico. Fotovoltaico funciona de noite? Porque assim, do jeito que a fotovoltaica é hoje, com as soluções de mercado que tem, e mesmo, como vocês falaram, tem um sistema de energia que é caro e que só funciona em metade do tempo, um monte de gente está adotando. Então assim, esse conceito de alternativa energética a gente tem que trabalhar o tempo presente. O mercado de fotovoltaica é o mercado que mais cresce. Opa! Cuidado, olha lá. Essa vai ser divertido. Mercado fotovoltaico Brasil. Vamos pegar esse aqui que é da Bisolar, é bem tranquilo. Gente, todo mundo lembra desse tipo de curva aqui de cálculo ou não? Exponencial. Não, Exponencial, né? Isso. Curva preferida dos economistas. Crescimento exponencial. Crescimento exponencial, querido. É onde o teu mercado está bombando, não é? Que mercado você conhece que tem uma curva de crescimento exponencial? E mesmo quando você tem esse aqui, que esse aqui é 2020, né? Porque com a época da pandemia, ele deu uma desacelerada, né? Mas olha isso aqui, ó. 2016, 17, 18. Meu irmão, isso aqui é um dos poucos mercados que está crescendo no Brasil. Então, assim, é uma tecnologia que só funciona 50% do tempo, gente? À noite ela não funciona, não é? Então, professor, eu acho que a questão disso acontecer é pelo marketing e da forma que ele foi feito. Tipo, não pague sua luz, teoricamente. E esse é o slogan. Você não vai precisar pagar mais sua luz. Eu acho Daí é que isso. E, tipo assim, é um slogan muito chamativo. Eu vou parar de pagar a minha luz por mês.
ou o valor vai diminuir consideravelmente. Que nem colocar gás no carro. Você continua consumindo, tipo assim, você continua colocando dinheiro, porém você abaixou bastante. Só isso. E como é que você A consegue grande fazer parada isso? pra mim tá na redução, tá ligado? Na Como ele redução? falou. Você reduz um pouco, apesar de Um pouco. você algo... Porque é aquilo que você falou, 50%. Não, ele só funciona em 50% do tempo. Não, sim, exatamente. Por isso que eu falei, funciona, reduz um pouco quanto você estaria pagando, entendeu? E onde Isso está a quer dizer verdade? que a longo prazo você vai ter uma economia, né? Porque você está pagando menos, então, sei lá, em 1 ano, 2 anos, você já vai ter pago o equipamento seu e a partir daí você vai começar a pagar menos na sua conta de luz. Perfeito. Vamos ver quem falou para eu ver quem falou aí. Fala aí de novo. Eu. Guilherme, beleza. Guilherme, vocês já tiveram aula com o Ivênio ou não? Aqui na introdução? Não lembro o nome de ninguém, professor. Com quem? Beleza. É o Ivanovic? Professor Ivênio. Não, o Ivênio, ele dá economia rural. Não, a gente não teve essa não. Tá. É um gringo? Não, ele é brasileirinho, tranquilo, Então não. toca baixo, teclado, baixinho, pequenininho assim, simpático. Então, o que o Guilherme falou, que é importante para nós, é que na engenharia, nem sempre a nossa lógica, ela é lógica para o resto do planeta. Vocês aceitam isso no fundo do coração? Porque o que o Felipe falou foi uma diferença entre uma decisão econômica e uma decisão financeira. Falo de novo? Sim, sim. Então, o Felipe falou, é caro, mas se paga. O caro, mas se paga é a diferença de uma visão econômica, relação custo-benefício, para uma relação financeira. Ao longo do tempo, ele vai se pagar. Sim, é um investimento. Isso. E aí vocês começam a virar mais engenheiro do que o resto da tropa. Porque na engenharia, a gente tem que levar em conta não só os fatores ambientais, favor de disponibilidade de recursos primários, tecnologia disponível, custo, mas também condições de mercado, mas também o quê? A diferença entre desempenho hoje e desempenho no futuro. Do ponto de vista financeiro, a energia elétrica, num cenário próximo ou de médio prazo, ela tende a ficar mais barata ou mais cara? No longo prazo, mais barata. Curto e médio, eu falei, curto e médio. Acredito que não deve ter variações significativas, não? Mas qual a tendência? O que vocês estão vendo na vida de vocês? Só tem mais acessível. As privatizações ainda. Isso, então a tendência é ficar mais cara. Então, qualquer opção que eu faça hoje que evite custo no futuro é uma opção, parece uma opção interessante? Sim, né? É melhor você pagar hoje, menos no futuro do que pagar igual sempre. Sim. Isso, mas cuidado, Guilherme, quando você falou é melhor pagar hoje menos do que no futuro, assim, a gente está falando uma percepção de risco, perfeito? Isso. Porque assim, a solução atual e a alternativa energética, ela é um conjunto de respostas que na balança ela começa a ser equivalente à minha proposta atual, e aí entra meio ambiente? Entra a minha percepção do mercado, perfeito? Entra custo atual versus custo futuro, tranquilo? Então por isso que a gente fala, na construção de uma alternativa energética, eu tenho que pesar todos esses valores para poder chegar numa situação que fala, olha, essa tua solução atual, sua solução energética atual, ela é equivalente, ou tem, como eu gosto de dizer, o mesmo sex appeal que essa outra alternativa energética. Aí eu adoto a alternativa. Fez sentido com a fotovoltaica agora ou não? Uhum. Fez. Se eu mudar qualquer uma das condições do mercado atual, a gente volta a pensar se a fotovoltaica vale a pena ou não? Se mudou alguma condição, né? Tem que pensar tudo de novo. Tem que pensar tudo de novo. Perfeito? Porque assim, a energia fotovoltaica é linda, maravilhosa, mas ela depende de área. Você tem área. A área que você tem, toma sol? Isso vale a pena? Isso se paga? Quais são os impactos? Quais são os benefícios? Dá para fazer? Se dá para fazer, com que custo? Que tecnologia? Quais são as opções? Onde eu estou é viável? Você entende que essas perguntas é praticamente qualquer coisa, incluindo energia? Isso é engenharia. É você avaliar risco e custo. E disponibilidade, né? Tranquilo. E aí que tipo de tecnologia tem, etc. Tudo gostoso, é gostoso. Eu brinco dizendo que engenheiro é um cara que é uma pessoa inconformada, né? Ela não aceita a realidade como ela é. A gente não gosta do mundo como ele é, a gente busca soluções para se adaptar ao que a gente quer.
O que eu gosto de usar, que é muito legal para nós, que estamos aqui na nossa realidade, é a ponte Rio-Niterói, né? Que são 13 quilômetros e outra opção é ir para o Magé. Você nem considera a possibilidade de atravessar a poça d'água passando por Magé. A questão é que, assim, antes da ponte, qual era a nossa alternativa? Contornar. Não, barca. As barcas passavam com carro. Ah, sim. Você entendeu? Então, assim, houve um momento que alguém parou para pensar, cara, eu não estou satisfeito com um sistema de ferry-boat, né? Eu quero uma ponte. Quanto custa essa ponte? Aí chama o engenheiro e fala, engenheiro, como é que eu faço? Tá para fazer essa ponte? É a primeira pergunta, né? E dando para fazer, quanto custa? Ah, legal. Como que eu vou fazer para ela se pagar? Ah, vou meter um pedágio nessa. Pegou como é que é a questão da engenharia? Eu tinha uma solução, que na verdade eu tinha duas, que era ir para o Magé e atravessar com um ferry, né? O ferry era a opção de Magé. Dá para ver isso ou não? Aí eu vim com uma terceira opção, que é construir uma ponte. Agora você vai concordar comigo que construir uma ponte contra construir uma barca é uma solução de capital muito mais intensiva, não é? O custo. Sim, sim. Isso. Mas ela se paga ao longo do tempo? Qual é o custo de manutenção da barca e qual é o custo de manutenção da ponte? A ponte, para funcionar, consome diesel? É bem maior. Não, bem menor. Acabou o diesel, a ponte continua funcionando? Não, sim, mas o diesel... Ah, sim, tá, entendi essa... Já no ferryboat vou ter salário, vou ter manutenção do barco, vou ter o diesel, vou ter o pessoal que fica para embarcar, desembarcar, etc, etc, etc. E aí, então, assim, eu tenho uma solução padrão, eu tenho uma alternativa. Quando elas se aproximam, eu adoto a próxima solução. E ela deixa de ser alternativa e passa a ser a nova solução padrão. Perfeito? Muito obrigado.